Seguiremos nuevamente durante esta ocasión escuchando estas cápsulas con el Dr. Alberto Tim. Continúa con nosotros. Dios te bendiga. Eu não tenho ideia qual é a tua perspectiva do futuro. Algumas pessoas têm necessidades especiais, outras têm decisões a hacer en la vida, como por exemplo a eleição de la carreira, a eleição del matrimônio, a eleição de quantidade de diferentes opções que surgem ao largo da vida. Pero uma coisa é certa, Deus está conduzindo a vida de seus filhos. E no livro El Ministério de Curação, página 380, temos uma citação muito hermosa. Muitos são incapazes de idear planos definidos para o porvenir. Su vida é inestável. Não podem entrever o desenlace de los assuntos, e isto los llena a menudo de ansiedade e inquietude. Recordemos que a vida de los hijos de Deus en este mundo é vida de peregrino. Não temos sabedoria para planear nossa vida. Cristo em sua vida terrenal não se traçou planos personales, aceptou os planos de Deus para ele, e dia tras dia el Padre se los revelava. Assim deveríamos nós também depender de Deus, para que nossas vidas fueran sencillamente el desenvolvimento de sua vontade. São muitos os que, al idear planos para um brilhante porvenir, fracassam completamente. Dejad que Deus haga planos para vosotros. Deus não guia jamás a seus hijos de outro modo que el que eles mesmos escolheriam, se pudieran ver el fim desde el princípio e discernir la glória del designio que cumprem como colaboradores com Deus. Eu não conosco tu futuro e quizás tampouco tu lo conoces, pero Deus lo conoce. Surgem dificuldades. Alguém pode perguntar, pero como Deus permite tanta aprovação em minha vida e hasta mesmo la enfermidade? Com bases em la enseñanza del Nuevo Testamento, puedo te dizer que há pessoas que vão a ser chamadas a glorificar a Deus en el sofrimento e en la provação. Que Deus nos dê a seguridade que a dificuldade pode venir, pero nuestro futuro vai ser glorioso si estamos en las manos de Deus. Em los escritos de Ellen G. White, encontramos uma quantidade de temas distintos. E um deles que a mim me encanta muito é a questão da saúde da mente. En el livro Ministério de Curação, página 185, temos uma declaração clássica de Ellen G. White. Ela diz: "Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Quando uma está afectada, el outro simpatiza com ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muitas enfermedades são o resultado de la depressão mental. Las penas, la ansiedade, el descontento, remordimiento, sentimento de culpabilidade, la desconfiança, menoscabam as forças vitales e levam ao descaimento e à la muerte. Algumas vezes a imaginação produz a enfermidade e é frequente que la agrave.
Muitos há que levam vida de inválidos quando poderiam estar buenos se pensaram que lo estavam. Muitos se imaginam que a menor exposição do corpo les causará alguma enfermidade e efectivamente el mal sobreviene porque se lo espera. Muitos morrem de enfermedades cuja causa é puramente imaginária. El valor, la esperança, la fé, la simpatia, el amor fomentam a la salud e alargam a vida. Espírito satisfecho e alegre é como salud para el cuerpo e fuerza para el alma. El corazón alegre es una buena medicina, diz Provérbios 17:22. Em la vida enfrentamos dificuldades, provações, enfermidade, pero temos que estar seguros de que Deus está com nós. E esta seguridade que Deus está com nós em meio às dificuldades nos dá uma dimensão positiva em la vida. E esta dimensão positiva, por sua vez, vai ser uma bendição para nossa mesma saúde e para os demás que estão com nós, o círculo familiar, os amigos e todos. Necessitamos ser pessoas alegres e positivas. Em la vida temos muitas preocupações. Temos preocupações quanto a nosso trabalho e nos involucramos muito com ele. Outros têm preocupações com seus estudos, têm que construir sua carreira. Outros têm preocupações com suas relações com outras pessoas, o novio, a novia, o matrimônio, a educação de los hijos. Há quantidades de distrações para quitar nossas prioridades. Pero no livro Testemunhos para a Igreja, tomo 7, página 48, temos uma hermosa cita de Helena de White. Dad a Cristo em todas as coisas el lugar primeiro, el último e el mejor. Contempladle constantemente, e vuestro amor por Ele, em la medida em que seja aprovado, se hará cada dia mais profundo e mais forte. E à medida que cresca vuestro amor por Ele, vuestro amor mútuo aumentará também em força e profundidade. Em um mundo de tantas inquietudes e preocupações, nós podemos fazer de muitas tarefas ou de pessoas pequenos dioses. Tu sabes que Deus é toda aquela persona ou coisa que ocupa a prioridade em nossa vida. Pero em um mundo de tantas preocupações, como eu posso manter a Cristo ou dar a Cristo o primeiro lugar? A única forma é introduzir a Cristo em nossas atividades diárias. Nossa mente tem que estar em Ele. Temos que pensar em Cristo mientras trabajamos, afuera de casa, em la casa, mientras manejamos, mientras estamos en la cocina, en los estudios, hacer tudo para el honor y la gloria de Cristo. El apóstolo Pablo habla que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Eu creio que a mente de Cristo só la podemos obter se nosso pensamento está en Él. E te acuerdas de uma coisa? Pensamentos generam emoções e emoções generam ações. Se nós estamos com o pensamento em Cristo, vamos começar a sentir o poder transformador de sua graça em nossa vida. E nosso pensamento vai quedar em sintonia com o pensamento de Cristo, mais e mais, imitando a Ele. E em nossa vida diária podemos estar tão cerca de Ele que vamos fazer tudo para
el honor y la gloria del Señor. Ao largo de sua vida, Helena de White escreveu muito sobre a vida de Jesus. Pero quando estava em Austrália, ela pediu para sua secretária fazer uma búsqueda do que ela havia escrito sobre a vida de Jesus. E então, em aquele momento foi que naquele período, ela escreveu sobre a vida de Jesus, o famoso livro El Deseado de Todas as Gentes. ¿Te acuerdas que ela lo escreveu mientras estava sofrendo de reumatismo inflamatório, semejante à la perla que é produzida quando a ostra está sofrendo muito por grano de arena que está adentro. E então, esta é uma proteção para a ostra. Assim também, no meio do sofrimento, Helena de White produziu este livro que muitos lo consideram uma obra-prima de seus escritos sobre a vida de Jesus. E no livro Deseado de Todas as Gentes, página 16, encontramos uma hermosa cita. Cristo foi tratado como nós outros merecemos, a fim de que nós outros pudéssemos ser tratados como Ele merece. Foi condenado por nossos pecados, em los quais não havia participado, a fim de que nós outros pudéssemos ser justificados por sua justiça, em la qual não havíamos participado. Ele sofreu a morte nuestra, a fim de que pudéssemos receber a vida suya. Por sua llaga fuemos nosotros curados. En esta cita, Helena de White habla de nós outros como pecadores, totalmente perdidos, sem esperança. Nós outros teríamos que passar por el sofrimento de Jesus. Nós outros teríamos que passar por el Getsemane e la cruz. Pero Jesus vino e tomou nuestro lugar. Eu não puedo entender como sua santidade, sua perfeição. Ele não saiu de uma hermosa cidade deste mundo e foi ao campo. Não, ele vino de las cortes celestiales a este mundo viver uma vida de sofrimento por mim e por ti. Tu podes estar seguro que Ele te ama como nadie mais pode amar-te. E Ele está disposto a viver a vida contigo neste mundo e por toda a eternidade.